Este é oficialmente o país mais rico do planeta. Competindo com a vizinha pela vista, não existe carro importado estacionado só para ser admirado. O fundo soberano deste país já passa de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. Sozinho, ele detém hoje cerca de 1,5% de cada empresa listada em bolsa no mundo. Dono do banco espera na mesma fila da padaria que o motorista do ônibus escolar. É exatamente nesse contraste entre a fortuna que ninguém... No verão, ao norte do Círculo Polar Ártico, o sol simplesmente para de se despedir. Semanas inteiras sem noite de verdade. No inverno, o oposto. Dias inteiros vividos dentro do azul profundo do crepúsculo, o céu raramente clareando por completo. É essa luz instável, esse revelamento entre excesso e ausência, que transforma cada paisagem aqui em algo menos parecido com um cenário de cartão postal e mais parecido com um estado de espírito. O executivo que fatura milhões e o operário do estalheiro moram em ruas parecidas, dirigem carros parecidos, esperam na mesma fila do mercado. E vai mais longe do que parece. Aqui, a própria declaração de imposto de renda é pública. Qualquer pessoa pode consultar quanto o vizinho, o chefe ou o político local ganhou no ano passado. Não é fofoca, é um país inteiro concordando silenciosamente em não ter segredos sobre quem tem mais. Essa mesma confiança se estende às crianças. Aos 7 anos, é normal atravessar a cidade sozinho a pé, pegar o barco sozinho. Nenhum adulto, quando o inverno chega e o dia dura poucas horas, os noruegueses não sobrevivem ao frio, eles o decoram. Chamam isso de koselig. Velas acesas mesmo à luz do dia, tantas que este é o povo que mais queima velas por pessoa em toda a Europa. Meias de lã grossa, uma xícara segurada com as 2 mãos, devagar, sem pressa nenhuma. Muito antes do petróleo, existia o bacalhau. Por séculos, o peixe seco das Ilhas Lofoten, pendurado ao vento ártico, sem sal, sem gelo, só o frio e o tempo fazendo o trabalho, foi o principal produto de exportação deste país. Parte dele seguia direto para Portugal e Itália, onde ainda hoje vira prato de festa. Em 69, tudo mudou. A descoberta de petróleo no campo de Ecofix, no Mar do Norte, poderia ter seguido o roteiro mais comum do mundo: gastar rápido, sentir a ressaca depois. Não foi o que aconteceu. O dinheiro do petróleo foi depositado, em vez disso, num fundo soberano, que hoje é avaliado em mais de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. E o país se impôs uma regra rígida: gastar por ano, no máximo cerca de 3% dos retornos do fundo. O resto continua investido, crescendo para gerações que ainda nem nasceram. Hoje, praticamente todos os carros novos vendidos no país já são elétricos, mais de 95% no último ano completo, e a marca só sobe. Até nos municípios mais frios do extremo norte, onde a lógica diria que o frio derrota a bateria, cidades inteiras já venderam 100% de carros elétricos em um ano só. Uma transição que em qualquer outro lugar levaria décadas, financiada, em parte, pelo próprio dinheiro que um dia veio do petróleo. De Quick Lunch, desenhadas literalmente para serem partidas ainda com as luvas de esqui calçadas. O hábito de ler romances policiais, bem nessa época do ano, começou quase por acidente, há cerca de um século. Um anúncio de livro tão convincente que foi confundido com uma notícia real e virou tradição nacional. Até as caixas de leite hoje estampam mini histórias de crime durante a Semana Santa. No dia 17 de maio, o dia da Constituição, não existe desfile militar. Existem crianças, bandas escolares, trajes regionais bordados à mão, os bunades, cada região com o seu, e quase cada cidade parando só para ver os próprios filhos passarem na rua. E existe uma lei que talvez resuma o resto: o Allemannsrechten, o direito de todos. Qualquer pessoa pode caminhar, acampar por algumas noites, colher amoras árticas em terra não cultivada, pouco importa quem é o dono.
Aqui, a paisagem não pertence só a quem pagou por ela. Mais ao norte, além do Círculo Polar, vive o povo indígena Saime, pastores de rena há gerações, guardiões de uma tradição vocal chamada Joik, em que não se canta sobre alguém ou sobre algo. Canta-se própria pessoa, o próprio lugar, diretamente. É também em terra Saime, aliás, que fica um dos municípios mais frios do país, e ainda assim, um dos primeiros a vender 100% de carros elétricos. Uma transição que em qualquer outro lugar levaria décadas, financiada, em parte, pelo próprio dinheiro que um dia veio do petróleo. A história aqui nem sempre foi tranquila. Por décadas, políticas de assimilação tentaram apagar a língua e os costumes Saime. Só nos últimos anos vieram o pedido formal de desculpas do Estado e o fortalecimento do Samedig, o parlamento Saime. E o equilíbrio ainda é frágil. Parques eólicos construídos sobre pastagens tradicionais de inverno geraram uma disputa legal que chegou à mais alta corte do país, que reconheceu a violação de direitos, mesmo com as turbinas já de pé. Um acordo trouxe compensação e novas áreas de pastagem para as famílias afetadas, mas essas novas áreas já geram atrito com fazendeiros locais e a negociação sobre o que vem depois continua. Talvez a Noruega não seja rica apesar da sua contenção. Talvez seja rica justamente por causa dela. Um fiord não precisa gritar para impor sua escala. Uma geleira não avisa antes de se mover, ela simplesmente o faz, devagar, a milhares, sem plateia. Existe algo aqui sobre ter muito e, mesmo assim, escolher viver como se tivesse o suficiente. Não é sobre esconder riqueza, é sobre entender que nem toda grandeza precisa ser anunciada. Se perca com o turista perdido.